Olá, aqui mais uma vez, vamos compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Agradeço a Deus e a você por me ouvir mais uma vez, mas eu quero falar de um texto que se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 15, onde Jesus faz uma pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus estava no meio dos discípulos e mais da metade dos apóstolos participaram das respostas à pergunta de Jesus. E eles disseram que ele era considerado um profeta, um homem extraordinário, por todos que o conheciam, e que mesmo os seus inimigos o temiam muito, explicando os seus poderes com a acusação de que estava coligado ao príncipe dos demônios. Até hoje nós vemos um pouco disso. Disseram-me que algumas pessoas na Judéia e na Samaria, que não o tinham conhecido pessoalmente, acreditavam que ele era João Batista, ressuscitado dos mortos, que ele tinha ressuscitado, né? João Batista tinha ressuscitado e era João Batista. Pedro explicou que ele tinha sido, em várias épocas e por várias pessoas, comparado a Moisés, Elias, Isaías e Jeremias. Mas diante de todos esses fatos, depois de que Jesus passou o tempo ouvindo isso, Jesus faz a pergunta direta, exclusiva: mas e vós, quem dizeis que eu sou? Ele faz essa pergunta nada mais, nada menos para Pedro. Pedro é um pouquinho de nós, né? E houve um momento de silêncio tenso. Nenhum dos 12 tirava os olhos do mestre. E aí a pergunta então, Simão Pedro, colocando-se de pé, bruscamente exclamou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E os outros apóstolos, né, aí se reuniram de forças e tal, de convicções, e disseram que Pedro tenha falado por eles. Amados, a minha pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é o mestre dos mestres? Quem é o médico dos médicos? Quem é o Senhor dos senhores? Quem é o pão da vida para você? Quem é a água da vida? Quem é a ressurreição e a vida para você? O tempo está se passando, 2 milênios já se foram. Quem sabe você ainda não se deparou com a realidade de Jesus? Jesus é Deus. Eu estava um dia triste e estudando, meditando na palavra de Deus, num momento bem complicado da minha vida, no seminário e tal. De repente eu fui ler, meditar na palavra, e está lá: no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. No princípio criou Deus. Aí eu peguei, criou Deus, os céus e a terra, a palavra de Deus. E lá em João vai falar assim: no princípio, se referindo à criação, no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Gente, essa expressão Deus no princípio ali, em toda a escritura sagrada, ela se refere a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a escritura sagrada, todas as vezes que você vê a expressão Elohim, você está se referindo ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trino. Ou seja, houve um princípio de todas as coisas. Aonde é o princípio? Aonde é a linha? Onde começa o princípio aqui? Não sei. Mas aonde você colocar o princípio, seja aqui, seja aqui, seja aqui, quem está lá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é Criador. Antes de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não existia Abraão, não existia Jacó, não existia Isaac, não existia Adão, não existia Eva, não existia Caim, não existia Abel, não existia Paulo, não existia Mateus, não existia João, não existia José, não existia Maria, não existia Marta, não existia Madalena, não existia ninguém. Por isso eu quero dizer para você: Jesus é um Deus que se faz homem e se encarna e vive como eu e como você. Só que eu sou pecador, miserável pecador.
E Ele vem para me salvar. Ele vem para te salvar. Porque a palavra de Deus diz que não há nenhum justo sequer. Nenhum que faça o bem. Quem sabe você acha que você faz o bem? Isso é mentira do diabo. Não tem ninguém que faça o bem. Não tem ninguém que não precisa ser salvo. Até Maria, que gerou Jesus, ela expressou no seu cântico que Deus era o seu Salvador, que a alma dela se engrandecia e se alegrava no Deus Salvador. Ei, clame por Jesus, chame Jesus para a sua casa, chame Jesus para o seu casamento, chame Jesus para ser o Deus da sua vida, o Senhor da sua história, da sua existência, dos seus projetos, dos seus planos. Jesus veio para que nós pudéssemos glorificá-lo e gozá-lo para todos sempre. Foi para isso que Deus nos criou, para que vivêssemos na presença dele. Mas o pecado nos afastou dele, mas Jesus nos resgatou. Ande com Jesus, clame por Jesus, viva com Jesus e para Jesus. Ele quer andar com você. Ele está andando comigo, apesar de eu ser um pecador, mas é pela graça. A graça, maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus me alcançou. Ele me fez digno dele, só ele. Não tem como eu me fazer digno. Mas a graça tem, ela quer te encontrar. Se entre na graça, caia na graça e viva na graça para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus te abençoe e te guarde, te dê um final de semana maravilhoso.